Nesse vídeo vocês vão acompanhar como foi feita a instalação do teto solar do Vectra 97 no Celta GSI. Foi um trabalho bem bacana, o resultado final ficou excelente e tudo funcionando direitinho. Teto solar elétrico, ficou perfeito. O serviço começa pela separação da chapa do teto, da folha do teto, da estrutura que sustenta ela. A estrutura que vai sustentar a chapa agora é a original do próprio Celta. E aí a gente separa a chapa a folha do teto, né, do Vectra, da estrutura dele, para poder fixar no Celta somente a folha do teto. E aí com aquelas duas travessas que sustentam o mecanismo que movimenta o vidro do teto, né. A folha de teto do Vectra é bem maior do que a folha do Celta, né? Então eu vou ter que cortar as bordas dela, porque ela é mais comprida e mais larga. Agora o trabalho é tirar o teto do Celta fora, cortar as laterais dele, cortar os reforços dentro, para poder tirar a folha de teto do Celta. E aí eu vou usar essa folha de teto do Celta como gabarito para ter o tamanho exato, para poder depois cortar lá o teto do Vectra, né? E é justamente esse trampo que eu estou fazendo agora, de sacar fora a folha de teto do Celta. É um trabalho relativamente simples, apesar de ter que tomar um certo cuidado para não cortar coisa demais e depois ter que ficar retrabalhando muito na hora do acabamento, né? Depois que o teto do Celta já está aberto, aí eu coloquei a folha do teto solar em cima do carro para poder centralizar, colocar o furo do vidro, a janela ali, exatamente no centro do carro, na posição correta, né? Aqueles reforços que tem embaixo também, aquela estrutura, né, que sustenta o mecanismo do vidro, de abertura do vidro, também tem que ficar tem que arrumar a posição dela, tem que ver onde é que ela vai ficar soldada ali na coluna do carro. Uma delas acaba coincidindo bem com a coluna atrás da porta. Essa é uma parte do trabalho que tem que prestar bastante atenção, medir, verificar várias vezes, porque um erro aqui vai refletir completamente lá na frente e aí não tem mais o que fazer, né? Só desmontando tudo, e é um retrabalho que fica muito chato e aí acaba ficando muito caro também. Então depois que o teto solar já está centralizado, eu coloco a folha de teto do Celta de volta em cima, porque é ela que vai servir de gabarito para poder cortar a folha do teto solar exatamente do tamanho para encaixar lá no buraco que ficou no teto do Celta, né? Então coloca a folha no lugar, mede e depois é só cortar e vir com ela já no tamanho certinho. Tá aí, ó, melzinha na chupeta, parece que foi feita para esse carro. Esse teto solar vai ficar filé. Bom, agora é soldar toda a borda do teto na carroceria do Celta, né? Essa parte não tem muito segredo. Aí ponteando com a MIG, e aí tem que dar os pontos espaçados, para aquele esquema de não empenar a chapa. Mas como eu estou trabalhando no canto de duas chapas, acaba empenando bem menos assim. Então depois o acabamento fica bem fácil. Essa solda só é chata, né? Ela demora muito porque tem que ir fazendo de pontinho em pontinho. Mas foi assim no carro inteiro e aqui no teto não seria diferente, né? Para qualquer coisa que você vai fazer uma emenda de chapa assim fina, ir colocando ponto espaçado e depois aproximando eles é o jeito mais fácil. Aqui na parte de trás do teto foi feito um detalhe no meio do teto, baixando mais do que as bordas, porque o raio de curvatura do teto do Vectra e do Celta são diferentes. Então, para poder ajustar os dois, eu fiz com que o meio do teto descesse para dentro da tampa. E aí depois eu vou fazer um detalhe na tampa também, e isso vai acabar dando um efeito visual mais bonito no teto e resolvendo um problema que eu teria que esquentar demais a chapa para poder fazer ela ficar um pouco mais plana, que é o caso do Celta, né? E aí isso ia dar muito trabalho. Então só a borda acabou ficando mais fácil, e aí esse detalhe no meio vai também trazer um apelo estético bem bacana, né? Para o teto e para o aerofólio que vai ser feito depois. Por fim, depois que esse detalhe da traseira do teto já estava pronto, e todas as soldas externas, é finalizar a solda dos reforços do teto dentro e partir para o acabamento das soldas, né? Essa parte de acabamento é outra parte que também não tem segredo, né? Esmerilhar as soldas com um disco de desbaste e aí depois com flap para deixar bem lisinho. Não teve que ser feito quase nada de martelinho aqui, porque a folha do teto encaixou perfeitamente na borda do teto
e aí como a solda foi feita em 90 graus ali, de uma chapa com a outra, empenou muito pouco. Então tem bem pouquinho detalhe que teve que ser feito assim na esmerilhadeira e algum arrematezinho de solda depois, porque ficou a hora que você esmerilha acaba aparecendo um furinho ou outro, né? Aí é correr uma lixa no teto inteiro para poder começar o acabamento de pintura, né? E então teve que ser lixado toda essa tinta do teto para poder arrancar o verniz e chegar no primer original que tinha lá no teto. Já tinha sido pintado, então eu tirei tudo que era resíduo de tinta velha que tinha no teto. Não foi deixado na lata pura, mas aquela tinta mais velha externa que estava lá, verniz velho, foi tirado e aí chegou bem próximo do primer original lá da GM, né, quando o carro foi feito. Mas normalmente peça usada acaba já tendo sido pintada alguma vez, e aí para garantir é melhor tirar tudo o resíduo que tiver, né? Bom, depois que já foi dado acabamento nas soldas e feito e lixado toda a tinta velha, agora é hora de uma massinha plástica, porque ninguém é de ferro, né? A massa foi nessa parte das soldas ali onde foi esmerilhado, acaba ficando uma ondulaçãozinha merreca, mas não tem jeito, para dar acabamento nisso é com massa plástica, né? Fica bom e o acabamento ficou perfect, não tenho o que dizer. Depois é a parte de dar acabamento na massa, né? Lixar toda essa borda do teto. E aí, sempre na hora que vai lixar isso, tem que taquear o teto para poder deixar tudo 100% plano ali, respeitando a curvatura do teto, mas quando eu digo plano, é tirar as ondulações que eventualmente possam ter, né? E aí tem uma ou outra marquinha, às vezes uma marca de chuva de granizo, faz um martelinho e tal, e aí lixa também, porque esse lixamento aqui é muito importante para na camada de primer que vai ser aplicada ter menos defeito para ser consertado depois, né? E aí antes do primer, nos pontos onde a lata pela, né, que aparece a lata do carro ali que não tem nenhum tipo de camada de tinta em cima, eu aplico uma camada bem fininha de wash primer ou preto fosco vinílico, que é a mesma composição química. A diferença é que o vinílico é preto. O preto fosco vinílico é o wash primer preto, né? Então isso vai proteger a lata e vai fazer com que o primer tenha uma aderência melhor, né, na camada de lata que está exposta. Por fim é primer PU, e aí lá na frente a pintura e tchau, né? Como dizia o meu irmão, é finished. Bom, como foi tirado o teto solar de um carro de desmanche, né, ele acaba ficando muito tempo exposto à ação do tempo, e aí tinha algumas coisas para serem feitas, né? Tinha uns podrinhos ali naquela pestana que deflete o vento, e o vidro ele vai fixado em cima de uma estrutura de metal, e aí a água acabou penetrando ali e apodreceu um pouquinho aquela chapa. Nesse caso foi só tirar o ferrugem mesmo, a chapa estava boa. Só a pestana que teve que ser feito um consertinho ali, preenchido com um pedacinho de lata, para poder instalar e adiós, né? E aí toda a estrutura do mecanismo já revisada e montada, pronta para ser colocado lá no teto. Então é isso aí, né? Nesse vídeo vocês acompanharam a instalação de lataria do teto solar e da estrutura do teto do Vectra no Celta, né? Até a fase de acabamento ali de lataria. E aí no próximo vídeo eu mostro como que foi a instalação do mecanismo ali no teto que foi instalado, que na prática é só parafusar, porque está tudo original do Vectra. E a instalação elétrica, a colocação do forro. Fiquem ligados aí que essa segunda parte vai ser bem bacana, a finalização ficou show.